Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today.
Agora nós vamos para o 7º painel e último, e ressalto novamente que a ferramenta do Zoom permite que vocês façam perguntas aos palestrantes através do ícone Q e A. O mediador receberá as perguntas e, dentro do tempo do painel, tentará levar aos palestrantes. Teremos agora o painel Compliance Bancário e Lavagem de Dinheiro. Para coordenar as atividades da mesa de trabalhos e também apresentar o mini currículo dos palestrantes, convidamos a doutora Ana Caroline Ferrari, advogada criminalista, graduada em Direito pela Universidade Salgado de Oliveira Universo, especialista em Ciências Criminais pela rede LFG e extensão em Compliance Anticorrupção pela FGV, cursando MBA em Compliance e Gestão de Riscos, ênfase em governança e inovação. Auditora independente de investigações internas corporativas, implementadora e auditora líder em ISO 37001 e ISO 37301. Vice-presidente do New Institute de Compliance e coordenadora da Subcomissão de Compliance Criminal da OAB Goiás. Doutora Ana Carolina, a palavra é com você. Olá, Lucas, tudo bom? Joia. Muito obrigada pela palavra. Eu queria agradecer a todos pelo convite de poder mediar o nosso 7º painel para falar a respeito do compliance bancário e prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Para compor a nossa mesa, eu queria convidar a doutora Marcela Bloch, que é advogada formada pela PUC do Rio de Janeiro, pós-graduada em Direito Empresarial, com ênfase em Societário e Mercado de Capitais pela FGV do Rio, CEO da Bloch Compliance e sócia da Bloch Consultoria Legal. Ela é autora de 6 livros, dentre os intitulados Compliance e Governança Corporativa, já na 3ª edição, Reorganizações Societárias, Fusões, Cisões, Incorporações e Outros Eventos Societários, Aspectos Negociais e Práticos, Mercado de Capitais, Regime Jurídico, e de 15 artigos jurídicos sobre temas diversos. Possui vasta experiência na implementação de programas de integridade e assessoria de compliance para empresas nacionais e internacionais, e de programas de prevenção à lavagem de dinheiro e programas de compliance focados em LGPD. Ela é coordenadora acadêmica e docente de LLM em Compliance e de pós-graduações em Direito Corporativo e Compliance. Diretora regional da AUCC, membro do Compliance Women Comitê, reconhecida pela ONU, e da Comissão Anticorrupção da OAB do Rio de Janeiro e da Rede Governança Corporativa. Seja muito bem-vinda, doutora Marcela. Igualmente, eu gostaria de convidar para compor a mesa virtual o ilustre senhor Márcio Luz, head comercial da Essene e diretor de filiação da ACAMS Brasil Chapter, e há mais de 20 anos desenvolvendo pessoas e negócios para atingir a excelência em vendas. Márcio é graduado em Administração de Empresas pela PUC do Rio, possui MBA em Gestão de Pessoas pela Integração Escola de Negócios e MBA em Gestão de Planejamento Comercial pela FIA. Em 2020, alcançou a certificação internacional CAMS, a principal certificação internacional sobre prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. E ainda gostaria de convidar o Dr. Onásio Farias, sócio das práticas de forense, investigações e serviços de disputas da Grant Thornton Brasil, possuindo mais de 26 anos de experiência profissional em investigações e repressão de crimes cibernéticos, crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, desvio de recursos públicos, fraudes contra instituições financeiras, tráficos de entorpecentes e tráficos de armas, entre outras modalidades criminosas. Foi delegado da Polícia Federal e alcançou a certificação internacional CAMS, a principal certificação sobre prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu agradeço a presença dos nossos palestrantes, aproveito o ensejo para consignar que, para mim, é uma honra mediar esse painel, cujo tema é extremamente relevante. Nós teremos um debate enriquecedor sobre um panorama geral
em relação à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, e a importância do compliance e de seus mecanismos na prevenção dessas práticas. Então, nesse momento, para darmos início ao nosso painel, eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Onasi Farias, e na sequência nós teremos as falas da doutora Marcela Bloch e do Dr. Márcio Luz. As perguntas serão feitas ao final das falas dos nossos palestrantes. Doutora Onasi, a palavra está com o senhor. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a organização do evento, principalmente aos meus colegas que aqui estão, né, nessa tarde, para dividirmos conhecimentos com todos, né, e aprendermos cada dia um pouco mais, né. E eu acho bastante interessante essa abordagem ser regionalizada, né, principalmente aí no estado do Mato Grosso, porque quando da minha estada, né, como delegado da Polícia Federal, eu fiz algumas operações policiais aí no estado do Mato Grosso, e algumas delas relativas aí ao combate à lavagem de dinheiro. Evidentemente que nós tínhamos aí, na época, né, várias atividades correlacionadas a combate ao crime organizado que se utilizavam muito aí da lavagem de dinheiro para poderem utilizar os recursos que eram obtidos com ilícitos de maneira legal, né? Mas o tema hoje aqui que nos afeta, né, e que nos apetece é o compliance bancário, né? E a gente, dentro do compliance bancário, a gente verifica muita confusão, né, do que seria o compliance bancário e o compliance financeiro, né? E a gente diz que o compliance financeiro difere um pouquinho do compliance bancário, né, apesar de termos uma linha aí prevista, né, de que o compliance financeiro é focado na prevenção da lavagem de dinheiro, né, e nas fraudes financeiras das empresas, né? Então, ela possui um emprego maciço de monitoramento de transações financeiras, né, e trabalha muito com due diligence, com a todos os aspectos relacionados às fraudes financeiras, diferentemente do compliance bancário, que tem como objetivo, né, não só a atenção à regulamentação dos órgãos de supervisão, como o Banco Central, né, mas também ter uma atenção devida à lavagem de dinheiro, a fraudes, né, a parte de liquidez, de risco de liquidez, que é muito importante para os bancos, risco de crédito e risco de mercado. Então, o que a gente termina vendo é que dentro do compliance bancário, né, a gente tem, além de atender as normas do Banco Central, né, principalmente aí a atual, né, circular 3978, que entrou em vigor há pouco tempo, em outubro do ano passado, em 2020, então é uma coisa relativamente recente, mas também a gente tem observância aí no que diz respeito à Carta Circular 4001, que está as tipologias de lavagem de dinheiro, né, que é muito importante para que todos se atentem a essas tipologias, e também a própria norma, né, do Conselho Monetário Nacional, que diz respeito ao compliance bancário, que é a Resolução 4595, né, de 2017. Então, diante de todas essas legislações, fica a pergunta, né? Como que nós devemos proceder para estar sempre em conformidade com as normas dos nossos reguladores, principalmente na área das instituições financeiras, e, ao mesmo tempo, gerando negócios que sejam lícitos, que possuam um caráter de crescimento, né, tragam crescimento para o nosso estado. Aí o Mato Grosso do Sul, nós sabemos que é um estado agro. Não sei se está dando microfonia. É um estado que vive muito do agro, né? E a gente precisa muito ter instituições sólidas, principalmente no mercado financeiro, para suportar operações de indústrias que atuam no agro e que atuam para o desenvolvimento do estado.
E como a gente sabe, a criminalidade que atua muito com lavagem de dinheiro, ela tende a trazer muitos prejuízos por onde ela passa. Um desses prejuízos está intimamente relacionado, né, à captação de mão de obra e à constituição de empresas fantasmas, né, ou empresas laranjas, e a captação de mão de obras para a utilização da criminalidade organizada, né, desviando assim recursos que são valiosos para o Estado, que são valiosos para as empresas constituídas e sérias, para atuarem aí numa atividade criminosa. Ana, nós aí conseguimos até fazer um paralelo, né, quando a gente costuma falar sobre lavagem de dinheiro, né, ou seja, a prevenção da lavagem de dinheiro ou a investigação da lavagem de dinheiro, né. Agora eu aqui na Grant Thornton, né, fazendo aí investigações de cunho privado, né, a gente tem algumas diferenças aí da investigação criminal, ou seja, aquela que é procedida pelas agências de law enforcement, principalmente pelas polícias, né, Polícia Civil, Polícia Federal, pelos Ministérios Públicos estaduais e federal, e as diligências e investigações realizadas pela atividade privada, né? É claro que a gente aqui, nas investigações, principalmente de crimes financeiros e de lavagem de dinheiro, a gente sempre tem por foco reduzir, mitigar os riscos para as empresas, mitigar os riscos para os bancos, mitigar os riscos para as seguradoras, ou todos aqueles que estão e que são obrigados, né, pela 9.613, a reportarem operações suspeitas de lavagem de dinheiro ao COAF. Diferentemente do papel das polícias. Por quê? A polícia ela vai atuar numa investigação de lavagem de dinheiro independentemente de mitigar o risco ou não para as empresas. Ela vai atuar porque ela vai combater a criminalidade. E, por isso, ela detém vários instrumentos que, na iniciativa privada, né, nas investigações privadas, nós não detemos, como, por exemplo, a quebra de sigilo bancário, a quebra de sigilo telefônico e telemático, a quebra de sigilo fiscal, as possibilidades de ter informações de maneira direta, por auxílio direto, por intermédio da Interpol, né? Então, nesse contexto, nós temos aí algumas restrições na área de investigação privada, mas para superar essas restrições, nós utilizamos de bastante metodologia baseada em atividades de tecnologia, né? Principalmente utilizando os programas fortes de due diligence, programas fortes em ambientes de Big Data, fazendo várias pesquisas, cruzamentos, fazendo diligências de campo, entrevistas, e muitas vezes, né, conseguimos aí alcançar resultados que até mesmo auxiliam as agências de law enforcement nas investigações criminais. E isso nos deixa muito feliz, porque a gente consegue, né, mesmo eu estando hoje aposentado da Polícia Federal e atuando aqui como sócio na Grant Thornton, na área de forense, continuar uma atividade que eu sou apaixonado, né, que é justamente a investigação da criminalidade, a investigação de fraudes, a investigação de lavagem de dinheiro, e isso vem contribuindo bastante para que as empresas tenham um ambiente mais ético de negócio onde elas atuam. Eu gostaria aí de deixar vocês bem à vontade para que a gente possa trocar informações, né, trocar conhecimentos, porque, assim como todos aqui, eu estou bastante entusiasmado para ouvir também os meus colegas, né, que participam desse debate, para que esse debate seja bastante rico. Ranazzi, muito obrigada pelas palavras. Aproveitando um gancho do que o senhor falou agora ao final, eu que sou advogada criminalista, que sou auditora independente de investigações,
Eu tenho muita, assim, eu acredito que o público, de repente, também tenha essa mesma dúvida, né? Na atuação do investigador interno dentro de uma empresa ou de uma auditoria como a Grant Thornton, por exemplo, identificadas essas práticas, o senhor entende que existe a obrigação legal da comunicação, ou o auditor independente, que é diferente da auditoria, né, da auditoria contratada, né, nessas atividades, o vínculo dele está diretamente relacionado ao compromisso com a empresa e com que aquela gestão, com que a diretoria vai decidir fazer ao descobrir esses indícios desses crimes? Essa é uma ótima pergunta, viu, Ana? Isso sempre suscita um debate acalorado, né? A gente entende que, a partir do momento que é assinado o NDA, né, e nós estamos ali fazendo um serviço, né, prestando uma consultoria para que a empresa adote as providências que entendam pertinente, cabe à empresa, ao ser comunicada de que existe materialidade, né, e que a alegação ali que está sendo investigada foi constatada como provável, né, ou com evidências e provas que são incontestes, dela adotar as providências que ela entender cabíveis com relação à atividade dela. Evidentemente que isso pode colocar em risco a própria instituição, acaso ela não realize aí as comunicações que são devidas. Todos nós sabemos aí quais são, principalmente, né, para o setor bancário, né, nós temos aí a Lei 13.506, que estabelece multas altíssimas. Nós temos a 12.846, né, que estabelece uma responsabilidade objetiva, né, numa seara civil e administrativa. E, ademais, se as autoridades e se a investigação criminal chegar a evidenciar que aquela omissão ou aquela falta de comunicação ela foi criminosa, as pessoas físicas que deixaram de comunicar também respondem criminalmente pela omissão. Tá? Além de todo o problema de imagem para a instituição que isso pode acarretar. Mas, evidentemente, que não cabe ao consultor independente, né, sabendo dos fatos que lhe são proporcionados em virtude da investigação, em virtude de um contrato, em virtude de um NDA, levar esses fatos às autoridades, a não ser que ele seja, pelas autoridades, intimado a depor. Que aí, diferentemente de advogados, né, e aí eu estou também falando como um advogado que sou, né, mas não atuo como advogado aqui na Grant Thornton, nós temos aí o privilégio do cliente advogado. O consultor, o investigador independente não possui esse privilégio. Bom, eu acho que espero ter respondido a sua questão, a sua dúvida. Se não respondi, é só me falar que eu tento esclarecer da melhor forma possível. Não, sua explicação foi perfeita. Muito obrigada. Eu até tenho mais uma pergunta aqui, mas vou guardar ela para o final, porque o doutor Onassis tocou num ponto muito relevante, que é a questão do risco reputacional dessas empresas no momento em que estão, de algum modo, envolvidas com essas práticas. E eu gostaria muito de ouvir a doutora Marcela, porque eu sei que ela vai trazer para a gente uma fala a respeito disso, ela vai também trazer ali as etapas da due diligence, que são extremamente importantes na avaliação desse cenário do compliance e do compliance bancário, no combate na prevenção à lavagem de dinheiro e o combate ao terrorismo. Então, doutora Marcela, eu gostaria de passar a palavra para a doutora, fique muito à vontade. Agradecer pela oportunidade, desculpa aí pelas falhas técnicas. É um imenso prazer compor essa mesa redonda com profissionais que eu admiro tanto e que, enfim, tenho certeza que essa mesa redonda será muito produtiva, como as outras também o foram. Queria trazer aqui alguns dados, eu gosto muito de lidar com números, embora eu seja advogada. Eu queria dizer algumas coisas. A primeira, que eu estava pesquisando, a primeira coisa, é que, segundo o FMI, a lavagem de dinheiro, a fraude, né, corrupção, enfim, a lavagem de dinheiro principalmente, ela movimenta de 2% a 5% do PIB mundial. Então, a gente está falando aqui de 1,5 trilhão ano, sei lá, 600 bilhões,
1,5 trilhão ano. Por que isso é importante? Porque isso desvia, né? Isso está em detrimento não só da educação, da saúde, do saneamento e tudo mais, como também está em detrimento do que a gente entende por compliance. Então, a Ana está falando aqui das questões das multas, né, e das sanções, não só da 9613, né, que é a lei de lavagem de dinheiro, que diz que pode haver uma multa de 20 milhões de reais, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica, fechamento compulsório da sociedade, como também a 12846, que ele falou de forma brilhante, enfim, que a gente sabe, né, que a multa pode ser de até 60 milhões de reais, desculpa, tanto também como a Lei Geral de Proteção de Dados, que diz que a multa pode ser de até 50 milhões de reais. E aqui, de novo, trazendo números, eu posso também trazer aqui para vocês uma notícia da BCRH de 2018, e estava, enfim, foi noticiado pela Bloomberg dela, que 80% do faturamento global da empresa pode ser perdido, pode ser prejudicado por risco de reputação. E vocês vão desconvir, senhores, que uma vez que o copo quebra, a gente pode até colar, mas ele não vai ficar de novo intacto. Então, de acordo com essa pesquisa, mais uma vez, estima-se que a imagem da empresa possa demorar até 5 anos para ser o que era antes. Estava dando uma aula ontem com a Olga Pontes, ela é brilhante, ela estava mostrando como a Odebrecht, né, como foi um antes e um depois. Como o risco de reputação da Odebrecht, sem a menor sombra de dúvidas, foi um dos mais afetados. Imagina o que foi colocar em jornal de grande circulação que a Odebrecht, né, com proporções gigantescas, eles faturavam 44 bilhões de dólares ano, antes da Lava Jato, um pouquinho antes de 2015, e agora faturam muito menos, é claro que faturam bastante, assim, mas como o compliance é importante, como esse divisor de águas, como essa quebra de paradigmas trazidas pelo compliance aqui, entendido o compliance como a mitigação, solução ou correção de riscos, e não só a questão do compliance jurídico, ele é de fundamental importância. Eu gosto muito de trazer também aqui uma frase do Warren Buffett, que ele fala que leva-se 20 anos para se construir uma reputação e apenas 5 minutos para perdê-la. Então, se a gente pensasse nisso mais vezes, talvez a gente fizesse as coisas de forma diferente. E aí, com isso, eu também trago uma frase do Galileu Galilei, que eu adoro, que ele fala o seguinte: todas as verdades são fáceis de perceber depois de terem sido descobertas, o problema é descobri-las. Então, aqui a due diligence, ela entra como uma ferramenta de controle e de adequação não só à Lei Geral de Proteção de Dados, à Lei de Corrupção, à Lei de Lavagem de Dinheiro, como também às leis em geral, né, aos costumes, aos padrões. Então, aqui eu posso trazer alguns casos, eu gosto muito desse caso do Morgan Stanley, eu trabalhei nele, eu estudei em Nova York, não sei se vocês conhecem, é um dos casos paradigmáticos no qual o CEO do banco, na verdade o CFO do banco, Gaff Peterson, ele foi punido e o banco não o foi, porque tinha um programa de integridade tão out of the level, tão high level, tão bom, a ponto de que o banco cooperou com o DOJ e com a Security Commission de lá, com a CVM de lá, e eles conseguiram mostrar que o programa de integridade deles era muito bom, que o CFO ele era ovelha negra. Ele sim tinha sido a pessoa anti-compliant, não o banco. Então, aqui a gente pode perceber não só a importância da due diligence, como desse monitoramento contínuo, ou seja, de todas as fases do programa, do treinamento, das políticas, dos procedimentos, das investigações internas, das denúncias anônimas, enfim. Então, quando esse programa ele está redondo, o carro roda quando está rodando, né? A roda roda quando ele está de uma forma contínua. Se ele parar, se ele estancar, se for um programa de segunda a sexta, se for um programa sem uma instância adequada, independente, ele é falho. Portanto, ele não vai ser efetivo, os riscos vão ser muito maiores. E aqui, um pouco adentrando na questão da due diligence, a gente pode aqui entender a due diligence não só como uma auditoria jurídica e contábil, mas também como uma forma de assegurar, de diminuir riscos, de assegurar o sucesso de uma operação. Por quê? Porque a Lei 2846, a Lei Anticorrupção, ela prevê a responsabilidade objetiva, isso é, a empresa responde sempre, independente de culpa ou dolo, por todo e qualquer ato dos seus fornecedores, dos seus clientes, dos seus parceiros. Então, o que quer dizer isso? Então, vamos supor que a gente trabalha num banco, uma instituição financeira, inclusive o PLD não é só para instituição financeira, é para instituições em geral. Então, a lei de lavagem de dinheiro é para leis, não é só para instituições financeiras, também o é, mas não é só, isso que o Onasi deixou muito claro. Então,
empresas, por exemplo, que estão nas fronteiras, elas não são instituições financeiras, mas também estão incorrendo nesse crime de lavagem de dinheiro. E o que é? Então, a gente consegue explicar aqui o Know Your Client, Know Your Partner, Know Your Supplier, Know Your Employee, que o Márcio vai falar aqui daqui a pouco em continuidade comigo. Vamos lá, o que é você conhecer o seu empregado? O seu empregado, ele representa e presenta a empresa. A pessoa jurídica não é uma pessoa, não é tangível, não é tocável. Então, ela é representada pelos empregados, pelos fornecedores, pelos parceiros, pelos sócios. Então, o que é você conhecer o seu empregado? É você ver se ele está com insider information, por exemplo. Nada impede que você está num banco, por exemplo, você tem um empregado que usa essa informação privilegiada para passar para o sobrinho dele, para o irmão dele, como é que fica. Isso é um crime. Isso não é necessariamente lavagem de dinheiro, mas também é um crime de insider, que é um outro crime. E daí no que toca o seu supplier. Então, imagina, eu posso aqui também dar um outro exemplo concreto que saiu na mídia. O Bank of New York Mellon, ele era administrador de um fundo do Postales, de um fundo de previdência. E aí, quem bateu panela em frente, eu moro no Rio, em frente ao Bank of New York Mellon do Rio, e eu trabalhava nesse prédio, foram os aposentados que sofreram uma fraude no fundo do Postales, não tem nada a ver. Não era especificamente contra o Bank of New York Mellon, só que assim, por ter tido uma falha, por não ter sido efetivo, esse processo de Know Your Supplier, de conhecer seu fornecedor, olha a reputação do Bank of New York Mellon nesse caso. Então, eu lembro basicamente de ter visto o Bank of New York Mellon no jornal, não deve ser visto especificamente Postales. E assim, exemplos a gente pode ver aqui. Então, um exemplo do Carrefour, por exemplo, que ele contratou uma empresa de segurança, cujo segurança, pessoa física, assassinou. Então, foi um homicídio de um cliente. Eu não faço a menor ideia de quem foi essa empresa de segurança, muito menos qual foi o nome do segurança, que tinha antecedentes criminais e que não foram pedidos naquele momento, porque teve uma falha de due diligence. Então, assim, vejam vocês como a reputação da instituição, seja o Carrefour, seja o Bank of New York Mellon, seja o Morgan Stanley, seja qualquer outra instituição, ela é afetada de forma direta e indireta por conta da falta de due diligence, por conta da falta da cultura corporativa, por conta da falta de ética, por conta da falta de educação e do treinamento que a gente tem que dar para os nossos stakeholders internos e externos. E dentro do que toca ao conhecer seu cliente, e especificamente em bancos, nas instituições financeiras, isso é bem problemático, seja por conta da resolução 3978 do Banco Central e da CVM 617, que exige agora não só o due diligence focado no conhecer seu cliente, como também no conhecer seu parceiro. A gente pode aqui falar de um parceiro do André Esteves, por exemplo, que ele era um dos sócios, né, um dos partners do UBS Pactual, enfim, ele saiu na mídia, então muita gente deixou de acreditar no banco e o banco perdeu dinheiro, então ele perdeu investidores, ele perdeu cotistas dos fundos, então ele perdeu imagem. A gente não consegue mensurar o porquê, o quanto foi o prejuízo, porque a gente consegue. E aqui também, mais uma vez, avisando que é importante que tenha um comitê de crise. Então, o que a gente consegue entender aqui? O risco de reputação ele é grave, que a due diligence ela é fundamental, mas ela tem que vir junto, né, com outras partes do programa de compliance, ela não tem que ser estanque, porque a due diligence não é compliance, ela é uma ferramenta do compliance, que as multas podem ser gigantescas, podem ser de milhões, bilhões de dólares, não só sanções administrativas e multas, como também questões judiciais, e como é importante a gente ter esse conheça. Então, conheça seu fornecedor, conheça seu cliente, conheça seu parceiro e conheça seu empregado. Gostaria de agradecer aqui pela oportunidade. Obrigada. Marcela, muito obrigada pela sua fala. É extremamente importante o que você trouxe a respeito das classificações mesmo de Know Your Partner, Know Your Client, Know Your Employee e da Due Diligence. E aí daí eu tenho uma pergunta, a gente até ia deixar as perguntas para o final, mas como eu já adiantei uma pergunta para a doutora Násia, eu também gostaria de adiantar uma para a doutora, que é a respeito do aspecto prático da Due Diligence, né? Quando a gente, dentro de um programa de compliance, seja ele voltado para o setor bancário ou para o setor corporativo, para o setor empresarial, quando a gente vai para a prática de uma due diligence, via de regra, essa análise ela é feita por meio de questionários que são levados até o
o contratante, até o contratado. E a minha dúvida diz respeito aos questionamentos desses questionários propriamente ditos, que vão avaliar os riscos relacionados à prática de lavagem de dinheiro e com desdobramentos para outras práticas que envolvam crimes transnacionais. Assim, pela sua experiência, doutora Marcela, qual que é a melhor forma de se desenvolver esses questionamentos ou, na sua opinião, em um questionário de due diligence, a gente não faz essa análise inicialmente, a gente deixa para um segundo momento? Muito boa pergunta, Ana, muito obrigada. Não existe uma receita de bolo, quem me dera se fosse só um copy and paste. Existem plataformas que podem ajudar a gente, então, se a gente estiver falando de instituições financeiras que lidam com clientes ou com players ou com terceiros fora do Brasil, a gente pode falar do FAC, a gente pode falar do DOJ, a gente pode falar, enfim, dos bancos centrais internacionais. Sim, é bom ter um questionário, mas isso não é suficiente. Eu gosto muito de ver o caso a caso, então, não necessariamente uma pessoa que a gente chama de pessoa politicamente exposta, um PEP, é um red flag, né? Não necessariamente é uma pessoa perigosa, não necessariamente a gente tem que ter uma enhanced due diligence, então a gente não tem que ter uma integridade, um programa de due diligence mais rigoroso. E sim ver o caso a caso. Então, por exemplo, a 3978, hoje em dia, ela traz um pouco da diferença do ultimate beneficial owner, né? Quem é o beneficiário final. Necessariamente a pessoa que tem 25%, se ela tiver menos, ela pode ser menos perigosa do que se ela tiver mais. Eu vejo muito caso a caso. Eu acho que sim, respondendo de forma direta, a due diligence é uma ferramenta estratégica muito importante para a gente conseguir antever riscos. Então, ela anda de mãos dadas com o risk assessment, anda de mãos dadas, ela é uma ferramenta importante para o monitoramento contínuo. E sim, eu acho que se você tiver uma due diligence falha, a chance de você ter um programa, um prejuízo, né, não só reputacional, como também financeiro, transnacional, todos os tipos de riscos, né, mercadológico, ela é pior, ela é mais grave, o risco é maior, mas sim, eu percebo que a due diligence ela pode sim minimizar, inclusive eu já trabalhei em alguns M&As, engraçado isso também, né? Primeira coisa que a gente via nos M&As eram questões tributárias, societárias. Hoje em dia, no meu caso, tá, eu tive 2 clientes que o risco de corrupção era tão grande que todo o resto acabou. Então, assim, uma vez que tem a corrupção, e para os meus clientes era muito grave que tivesse, né, eles não conseguiam, era um red flag, de forma que eliminava todo o resto, sim, a due diligence foi capaz de evitar que os meus clientes sofressem riscos não só reputacionais, como também, enfim, riscos de imagem, né? Enfim, que se pudesse prejudicar a empresa deles. Mas não, a due diligence ela não é uma ferramenta única, e sim, tem que se ter questionários, mas não tem que ter um checklist suficiente. Então, por exemplo, existem políticas novas, eu estava falando ontem com a Olga, né? Então, em questões de ESG, necessariamente eu vou ter que eliminar um fornecedor que não tem um CNPJ, e a questão do social, da governance, né? Eu não posso tentar, então, propiciar esse environmental e esse social. Esses questionários eles são suficientes? A gente consegue, quem define se limita, a gente consegue limitar por meio de questionários se aquela pessoa jurídica é idônea ou não é, se aquela pessoa física é idônea ou não é. Então, assim, os questionários são meio para atingir um fim, mas não são um fim. Não sei se eu respondi. Perfeito, doutora. Muito obrigada pela sua fala. Eu gostei muito no momento em que você mencionou os PEPs, né, as pessoas expostas politicamente, porque inicialmente a gente encontra vários colegas na área com muita resistência, até um certo preconceito quando a gente menciona PEPs. E quando eu estava fazendo o curso de implementadora e auditora líder de ISO 37000 e 37001 e 37301, a gente identificou um caso muito peculiar sobre uma empresa que estava disposta a contratar um PEP que possuía envolvimento em escândalos de corrupção. E que, em uma due diligence um pouco mais aprofundada, essa pessoa não havia sido condenada por isso, mas ela estava envolvida. E aí a empresa, inicialmente, querendo contratar essa pessoa pelo grau de relacionamento que ela tinha dentro daquela atividade específica, mas com bastante receio em relação a esse risco reputacional.
Então, eu acho que essa situação vai muito de acordo com o que o Márcio vai falar agora, né? A importância da gente conhecer o terceiro, conhecer o empregado, conhecer o cliente, conhecer com quem nós estamos lidando antes de fazer qualquer conclusão, antes de tirar qualquer conclusão primária, porque de repente, se não tem uma condenação efetiva, se aquela pessoa realmente foi envolvida num escândalo, mas que ela, ao final, foi inocentada, ela não chegou a participar disso, ela pode trazer benefícios para a empresa, a participação dela no negócio torna-se relevante. Então, nesse momento, vou dirigir a palavra agora para o Dr. Márcio, para que ele possa, então, nos agraciar aí com as suas explicações sobre essas siglas que ainda são novas, né? KIC, KIE. Márcio, por favor, esteja com a palavra. Obrigado mais uma vez, Ana, por me chamar aqui, por estar participando desse painel. Primeiramente, eu sempre gosto de dizer, o tema de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, é um tema que me chama muita atenção positivamente depois que passei a estudar mais sobre isso. Tenho uma experiência muito vasta na área comercial dentro de instituições financeiras, né? E o quanto essa situação, elas estão interligadas. Tudo isso está interligado. Mas eu gosto de sempre iniciar uma fala, aproveitando o que o próprio Onasi falou, também a Marcela, mas eu quero dar um passo também atrás para a gente começar também a pensar no programa de PLD, né? Porque quando a gente pensa em QIC, QI, Know Your Supplier, tudo isso constitui, na verdade, algo, às vezes, muito maior. E que, conversando no mercado, e quando a gente está pensando, a gente está falando aqui vamos dizer assim, no Congresso do Mato Grosso do Sul. Isso nos fez, até na discussão que a gente teve essa semana, nos pensar, caramba, quem pode falar e traduzir um pouco para eles? A primeira coisa que foi falado já até anteriormente por eles, é que a gente tem o COAF, né, ele define a lei 9.613, ela definia também os setores obrigados. E a gente sempre pensa em instituições financeiras quando a gente fala de lavagem de dinheiro. Então, a primeira coisa que a gente pensa são bancos, são financeiras, são agentes de investimentos, mas a gente às vezes esquece que do nosso lado, empresas do nosso lado, que a gente vê no dia a dia, independente da cidade que a gente esteja, ela também precisa ter um programa de prevenção à lavagem de dinheiro, porque ela também é obrigada. Então, eu gosto sempre de ressaltar essas outras empresas, como, por exemplo, a gente está falando de seguradoras, a gente acaba vendo por causa da SUSEP, mas a gente vê joalherias, comércio de bens de luxo de alto valor, veículos também engloba essa parte tão importante e tão sensível. Comércio de imóveis. Então, quando a gente pensa, vou tentar levar lá para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tenho certeza que tem grandes imóveis lá e dentro do próprio estado, fazendas, sítios de grande valor, de grande parte de luxo, que pode estar sendo utilizado, inclusive, para ter a propriamente dita lavagem de dinheiro. E as juntas comerciais e cartórios, né? Porque todos esses entes, trabalhando em conjunto, conseguem, de uma certa maneira, tentar inibir que aconteça a lavagem de dinheiro, porque quando acontece a lavagem de dinheiro, ele depois vira um dinheiro quente, você não percebe mais, e às vezes você pode estar muitas vezes envolvido. E por que eu gosto de trazer isso, né? São notícias que aconteceram ao longo desse ano. Peguei aqui uma do G1 falando: Polícia Federal apreende carros de luxo, lancha, cumpre mandados de operações contra crimes financeiros de 2,5 bilhões de reais. Isso quer dizer o quê? Ele comprou carro e comprou lancha. Será que isso não tem em diversos estados e não está tão mais próximo de quando a gente pensa, né, em grandes exemplos nas instituições financeiras? Então, empresas às vezes menores, em quantidade de funcionários e tudo mais, elas também precisam se preocupar com isso, né? E teve um outro esquema milionário do Dr. Jairinho falando coberta posse de imóveis, saiu na Veja, por exemplo. Então você está trazendo informações que pessoas podem estar utilizando um bem normal, que a gente vê no nosso dia a dia, e que pode estar utilizando exatamente para lavar o dinheiro. Por que eu trouxe isso tudo? Porque vocês podem estar trabalhando, que estão nos assistindo agora, em empresas não financeiras.
e às vezes não tem um programa de prevenção à lavagem de dinheiro. Tudo que foi falado pelo Onasi e também pela Marcela, ele contempla aqui dentro de um programa de prevenção à lavagem de dinheiro. A gente tem que pensar em uma gestão independente dentro da organização, uma empresa precisa estar avaliando, criar, né, a avaliação interna de risco. Ela precisa estar muito bem definido dentro das políticas, tudo. Quem é o seu cliente? Quem é o seu colaborador? Quem é seu parceiro e correspondente? Quem é o seu fornecedor? A Marcela deu exemplos aí falando que são pequenos detalhes que às vezes passam despercebido, por exemplo, por um prestador de serviço, que pode impactar diretamente na tua empresa. E é logo ali. Se a gente parar para pensar que eles compraram, às vezes, um bem de luxo, provavelmente ele utilizou alguma estrutura por trás que não foi vista. A empresa que vendeu nem pensou ou nem se preocupou com isso. E quando a gente traz até dentro dessas áreas reguladas, e que tem a ver com a parte de Know Your Clients, e aí eu trago até porque minha experiência de área comercial, isso é muito claro, né, quando acontece. A gente precisa ter um processo cadastral, né, para a gente aceitar aquele cliente, um processo cadastral muito bom. A gente precisa saber efetivamente quem é aquela pessoa que está querendo adquirir um produto aqui com a gente. Se ela for um PEP, quer dizer, pessoa politicamente exposta, né, a gente tem que falar, e eu gostei que a Marcela também disse, não foi a Marcela ou a Ana, não é porque ele é PEP que a gente não possa também ou vender algo ou até contratá-lo. Tem as suas ressalvas, e aí eu também já aproveito, só vou aproveitar o gancho que foi utilizado. Quando a gente pensa em colaborador ou vendendo, a gente tem que fazer de acordo com a avaliação interna de risco do seu negócio. Você vai saber se você pode ou não tanto contratar como também vender um tipo de produto. Por isso que é importante você ter esse tipo de identificação, na aceitação, que a gente costuma dizer que é o processo de aceitação de relacionamento, né? Tanto faz ser venda ou empregado ou parceiro, então precisa ter isso muito claro. Quando a gente também pensa na parte da venda, a gente também precisa identificar quem é o beneficiário final. A Marcela também falou muito bem sobre isso. Por que essa questão toda de beneficiário final, né? Porque às vezes, as pessoas utilizam facilitadores, né, na língua de quem trabalha na área de prevenção à lavagem de dinheiro, os famosos gatekeepers, advogados, contratores, assessores de investimentos, por exemplo, né, que podem estar trabalhando para lavar dinheiro para outras pessoas. Então, você precisa saber efetivamente para quem é aquela venda. Você precisa saber se você está vendendo um bem, ou ele está fazendo uma operação dentro do teu banco, ou se ele é um fornecedor. Quem efetivamente, qual é o grande objetivo? Quem é essa pessoa lá no final? A gente precisa também ver, a Marcela disse, as listas, né, globais, saber se estão em listas restritivas, em mídias, classificação. E aí, no final, você também precisa ter uma classificação do teu cliente. A gente vê muito isso em crédito, em banco, que fala assim, eu aceito ou não aceito o cliente. Às vezes a gente pensa que é só por uma classificação de risco de crédito, mas ele também pode passar por uma classificação de aceitação, inclusive pensando em compliance. Se ele está numa lista restritiva, às vezes eu não quero fazer relação com essa pessoa, não posso fazer com ela, então eu preciso negar aquela operação. Esse tipo de informação ele tem extrema relevância quando a gente pensa em QIC, né, conhecendo o seu cliente. E quando a gente fala só para finalizar essa questão de programa de prevenção à lavagem de dinheiro para qualquer empresa, a gente precisa também todas essas negociações, tudo precisa estar registrado, todas essas operações. E tudo que acontece dentro de uma área comercial, ela precisa estar monitorada. Então, aquela ação, aquela venda ou aquela transação, ela precisa estar. E se ela for constatada, de acordo com as leis, com uma operação e com a sua regra de risco, né, com uma operação suspeita, você precisa levar isso para as autoridades. Você precisa mostrar isso e, por exemplo, mostrar para o COAF, no sistema do próprio COAF, e
falar para ela, olha, está aqui uma operação suspeita. E porque tem dois tipos de informações que o COAF recebe. Uma é a operação suspeita, outra é exatamente o recebimento em espécie. Dependendo do mercado que ele atua, e tem um valor mínimo que ele precisa colocar, né? Ele pagou em dinheiro, ele precisa, de qualquer maneira, avisar ao próprio COAF que essa transação foi feita em espécie. Esse tipo de cuidado precisa ser feito, mas muitas das empresas acabam esquecendo, vamos dizer assim, né, de fazer esse tipo de trabalho, né? Então, é uma das coisas que eu queria ressaltar aqui para vocês. E entrando, quando eu falo especificamente de QIC, né, quando eu penso em QIC, eu gosto de trazer alguns exemplos práticos. Porque eu trabalhei na área comercial. E quando eu penso na área comercial, eu era B2B, eu tinha um cliente final que fazia transações comigo e eu tinha o meu parceiro que fazia minhas vendas. E a minha primeira venda, eu diria, do relacionamento não era vender meu produto, era conhecer quem era meu parceiro. E quando, eu lembro disso faz alguns anos, eu recebi a incumbência de cadastrar empresas, eu pedia muitas das informações, mas às vezes, até por uma falta de treinamento dentro de uma companhia, ou um direcionamento melhor das políticas, eu não sabia o porquê eu estava fazendo aquilo. E às vezes a gente, sabendo o porquê, a gente consegue pedir ou fazer a pergunta certa para aquele nosso parceiro, para aquele nosso cliente, para que a gente possa tirar a dúvida exatamente do comitê de compliance, para falar assim, esse cliente está comprando exatamente por causa disso. Então, às vezes a gente conhece grandes parceiros, eu estou falando de grandes empresas, às vezes tem empresas nacionais de grande porte, a gente precisava saber quem era o beneficiário final, e como a gente vai definir isso? Mas por que eu estou precisando disso? Então, treinamentos também, eu gosto de falar isso, porque treinar as pessoas envolvidas, independente da etapa, é muito importante e relevante para toda a companhia. Eu acho que eu já passei aqui até um pouquinho do meu tempo, mas, Ana, eu queria trazer esses principais informações, highlights, de quanto é importante efetivamente a gente conhecer o nosso cliente, o nosso funcionário, o nosso parceiro, né? Márcio, perfeita a sua fala, extremamente pontual para o nosso tema, né? Eu acredito que se nós somarmos as falas de vocês três, do Márcio, da Marcela, do Dr. Onasi, a gente consegue entender muito bem, muito melhor o parâmetro do compliance bancário na prevenção da lavagem de dinheiro e dos crimes de tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, que são hoje, assim, aí eu como criminalista, eu não tenho a menor dúvida de que são crimes que afetam toda a organização mundial de uma forma, eu ia usar até global, mas eu já usei mundial, então eu acabaria caindo em uma repetição. Eu tenho um prazer enorme de poder ter mediado esse painel. Queria ver com a Karine Eslar, minha amiga, que também trabalha com investigações, se ela gostaria de fazer algum comentário, se ela tem alguma pergunta para os nossos palestrantes. Obrigada, minha querida amiga Ana, obrigada, Márcio, doutora Onasi, doutora Marcela. Não posso nem falar, porque a doutora Marcela é uma querida, já estamos juntas há muito tempo, já assim, somos amigas, trocamos ideias. E amo o livro dela, que está na 3ª edição. Toda vez que sai uma edição nova, eu falo, Marcela, já me manda 2, já me manda 3, que eu quero sempre ver o que ela atualizou no livro. E são todos rabiscados, viu? Desde a 1ª edição estão todos rabiscados, todos escritos, anotados. Enfim, eu gostaria apenas de comentar, já que a doutora Ana me deu a palavra, que realmente todo esse contexto que vocês trouxeram para nós hoje, né, o doutor Onasi, com toda a experiência dele no âmbito investigativo, falando sobre a questão de que a gente não pode perceber a lavagem de dinheiro apenas como um problema, uma questão
de instituições financeiras ou instituições bancárias, que eu vivenciei isso na pele. Em um certo momento da minha carreira, implantando programas de compliance, programas de integridade, eu fui convidada por uma construtora no estado do Mato Grosso, uma grande construtora, para ir até lá, para nós termos um debate, uma conversa. Eles estavam ali muito preocupados, porque eles haviam feito uma venda de um imóvel, né, de alto valor, valor caríssimo, né, até inclusive, e eles não diligenciaram, né, não fizeram as devidas diligências, e depois eles vieram descobrir que a pessoa que havia comprado esse imóvel havia utilizado, então, de valores ilícitos para poder fazer a lavagem do dinheiro, né? E eles estavam muito desesperados, porque o COAF estava na cola deles, para fins de pedir explicações, né? Porque uma grande soma desse valor que foi pago por esse imóvel foi pago em espécie. E aí a empresa não tinha se dado conta, né, de que poderia haver algo errado ali naquela prática. Então, esse tipo de coisa é mais comum do que a gente imagina, né? Venda de imóveis, venda de carros de luxo, né, de alto valor. A gente tem aí uma série de históricos que nos mostram, né, dentro da própria Operação Lava Jato. Ela começou por conta de uma descoberta de um veículo de alto padrão que foi compro e pago e dado em propina, né, para um político, enfim. Então, nós precisamos ter muito cuidado, muito zelo na hora de tratar esse tipo de situação e realmente ter um planejamento, um procedimento de due diligence, de background check, né, de verificação muito eficientes para evitar. É claro que se eu estou falando de uma empresa muito pequenininha, esse procedimento vai ter um corpo. Se eu estou falando de uma empresa média, esse procedimento terá um outro corpo, e assim sucessivamente, né? Nós falávamos mais cedo que nós temos vários tipos de negócios no Brasil e temos vários tipos de negócios sendo realizados em estados com características totalmente diferentes e com gestões empresariais muito distintas. Então, a gente precisa ter também essa sensibilidade de fazer essa adequação, porque, como disse a Marcela, não existe uma receita de bolo, né? Eu queria, então, fazendo esse comentário, fazer uma provocação, né, aos painelistas, de uma forma assim, até acho que rapidinha, para cada um responder, e a gente depois finalizar o nosso evento, que contou com uma participação estupenda e muitos elogios, né? Estamos recebendo muitos elogios, o Estado do Mato Grosso do Sul está de parabéns com a participação. Então, eu quero fazer uma pequena provocação aos nossos 3 painelistas. Eu vou começar, aí eu dou a palavra para o doutor Onás, depois para o Marcelo, depois para o Márcio. O que é preciso fazer, claro, além de toda essa questão do monitoramento, da due diligence, o que é preciso fazer para mudar o mindset do empresário, para que ele compreenda que o negócio dele pode ser alvo, pode ser utilizado, né? Não vamos dizer alvo, mas que pode ser utilizado para uma finalidade ilícita, e que ele compreenda que ele precisa fazer algo previamente, para não deixar chegar, como nesse caso, por exemplo, dessa construtora lá no estado do Mato Grosso, que eu fui visitar há uns 5, 6 anos atrás. O que vocês acham que é necessário fazer para tocar, para sensibilizar o empresário, para que ele perceba que é importante? Porque às vezes a gente fala em lavagem de dinheiro, a percepção que o empresário tem é que está muito distante da realidade dele. E na verdade não está, né? Todos estamos sujeitos. Claro que algumas atividades mais, outras menos. Mas o que a gente pode fazer para criar essa sensibilização? Então, doutor Onás, por favor, nos brinde aí com a primeira resposta. E desde já agradeço a atenção de todos vocês. Obrigado pela oportunidade, né? A gente fica muito feliz aqui de estar participando, e principalmente aí falando aí com muitas pessoas aí do estado do Mato Grosso do Sul. E aí eu
pego um gancho aí para responder a sua pergunta, um gancho do que o Márcio falou, né? Não só os bancos, corretoras, seguradoras, né? O Márcio até citou as joalherias, né? Estão obrigadas, né, a reportarem operações suspeitas, né? Quando a gente vai ver a Lei 9.613, principalmente depois de que ela foi alterada pela 12.683, em 2012, né, a gente vê que as pessoas físicas e jurídicas, né, que comercializem bens rurais, né, de alto valor, bens de origem rural ou animal de alto valor, ou intermediem essa venda, essas comercializações, elas também são obrigadas a comunicarem atividades e operações suspeitas de lavagem de dinheiro. E como mudar o mindset dessas pessoas que estão habituadas a entender que a lavagem de dinheiro está relacionada aos crimes de tráfico, ao crime de corrupção, e está muito relacionada ao setor financeiro, à indústria financeira. É dizer o seguinte, se existe a obrigação deles reportarem, se não houver o reporte, né, se não houver a comunicação, né, ela pode sofrer uma sanção. Não só a empresa, como a própria pessoa física, né? Aí, trazendo um ganchozinho da joalheria, que o Márcio falou, né? Vejam o caso de uma grande rede de joalheria lá do Rio de Janeiro, né? Quando não comunicou a compra de joias pela primeira-dama, né, de um dos governadores presos, que ainda continua na prisão, porque entendia que aquelas compras não deveriam ser comunicadas. E as compras ultrapassavam os valores para fins de comunicação. Só para os senhores terem uma ideia, essa joalheria, né, ela teve um impacto extremamente negativo com relação à imagem dela, ela perdeu valor de mercado, as pessoas que fazem parte do QSA dela estão respondendo criminalmente, ela sofreu um processo administrativo por parte do COAF, que é o órgão supervisor, né, das joalherias, né? Então, teve todo o impacto nessa rede de joalherias, que é bem famosa aqui no Brasil, que ela não precisava. Ela não precisava. Então, é uma atividade ilícita você comprar um bem de luxo com dinheiro em espécie é proibido? Não, não é proibido. Só que se ultrapassar um determinado valor, você tem que comunicar. Né? Seja imóvel, ou seja um veículo, seja um barco, uma embarcação ou uma aeronave, você tem que comunicar, é simples. Tá? Agora, mudar o mindset é sensibilizar o empresário de que ele pode estar colocando em risco o negócio dele, ele pode estar colocando em risco a imagem reputacional da empresa dele, mas ele também pode estar se colocando em risco com relação à sua responsabilidade subjetiva no que diz respeito ao direito criminal. Ele pode sofrer, sim, sanções criminais por uma omissão que pode ser considerada aí dentro de uma tese, né? Aí a gente não vai entrar no aspecto jurídico, que é a famosa cegueira deliberada. Ok? Eu gostaria aí que a Marcela e o Márcio complementassem, né, e trouxessem as suas visões a respeito disso, que é sempre muito enriquecedor. Muito obrigada pela excelente pergunta, Karine. A resposta, de forma rápida, é o seguinte: treinamento. Ponto. Assim, a parte viva do programa, né, a gente tem que treinar os nossos colaboradores, a gente tem que explicar para eles o que pode e o que não pode. Por que o direito consuetudinário, né, então a gente está falando aqui do direito anglo-saxão, como, por exemplo, dos Estados Unidos e da Inglaterra, é tão fácil, é tão difícil de mudar? Porque a gente não consegue mudar um costume de um dia para o outro. A lei muda, pronto. A lei revogou uma outra lei, entrou uma outra lei nova, ponto. Papel aceita tudo. Agora, a partir do momento em que você consegue difundir a cultura corporativa, que você consegue disseminar a cultura da ética, a anticultura da lei de Gerson, né, de que é malandrão, o carioca é muito malandrão, né, o brasileiro como um todo, talvez se sinta esperto, né, por ser malandrão. Então, assim, furar fila é corrupção, colar na prova é corrupção,
oferecer bala para um policial, que é um suborno, é corrupção. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que mudar é o treinamento e é essa comunicação, é essa reflexão. Então, as políticas, claro, enfim, os procedimentos, mas, basicamente, a reflexão, a troca, seja através de jogos, seja através de palestrantes, o treinamento no que toca, assim, a gente compartilhar culturas novas e mostrar, como a Nath falou, de forma ótima, como sempre, Maquiavel falava que a gente pode ir pelo amor ou pelo temor, né? Adoraria que as empresas fizessem programas de compliance porque é legal. Mas, assim, vamos pelo temor, vamos falar das leis, vamos falar das multas, vamos falar do risco de reputação e de imagem que essas empresas estão sendo subordinadas. Então, de forma rápida, treinamento, comunicação, as investigações internas também são importantes, né, para a gente ver o quanto as denúncias estão sendo efetivas ou não. Mas, de novo, assim, essa quebra de paradigmas no que toca à difusão da cultura honesta, ética, isso sim é ser malandro. Ser corrupto não é ser malandro. Obrigada pela oportunidade. Eu vou com vocês também, né, Onasi e Marcela. Eu acho que a gente tem o lado acho que o primeiro ponto é a conscientização das pessoas, né? Acho que as pessoas precisam, de uma certa maneira, se conscientizar que fazer alguns atos que às vezes a gente acha normal, ou ver, ou você pode não fazer, mas o outro faz e você não faz nada ou nem percebe, como, por exemplo, furar a fila, trafegar no acostamento numa rodovia para não pegar o trânsito, várias coisas que são exemplos do nosso dia a dia, e eu falo isso muito sobre a prevenção da lavagem de dinheiro, porque é uma mudança de hábito e tem a ver com compliance. Essa mudança de hábito, ela não vem rápida, e eu acho que vai precisar de um trabalho, aproveitando também, de comunicação das entidades, das pessoas envolvidas naquele negócio, né? Por exemplo, associações falando sobre a importância disso e o de não cumprimento que pode acontecer. E quando eu vejo, às vezes, num pequeno empresário, eu estou pensando lá no Mato Grosso do Sul, foi um estado que eu já trabalhei lá durante 3 anos, em diversas cidades do interior, você fala, pô, mas como eu vou sensibilizar essa pessoa? De alguma maneira, naquela região, precisa chegar a informação que, se ele tiver apoiando sem saber ou por não prevenir, ele pode estar prejudicando não só ele, não só a empresa, como toda a família dele. Porque dentro de uma cidade menor, muitas das vezes eles são empresários. E quando impacta o negócio dele, você vai destruir a família inteira, a sua fonte de renda. E às vezes ele não se toca nisso, ele pensa só numa oportunidade, tá fazendo, não precisa, ninguém vai ver aqui. E no caso, por exemplo, quando eu trouxe de apreensão, e se você for em qualquer mídia, e depois quando vai fazendo, eu não sou investigador e também não sou advogado, sou administrador, mas se você for por trás fazer uma investigação onde a pessoa comprou, e aí começa a desvendar, eu já vi vários especialistas falando disso, vai vendo onde as pessoas compraram e pode chegar no seu negócio. E aí quando chega no seu negócio, você é impactado. E era um criminoso que comprou com você e acabou com o seu negócio, e no final vai acabar com o seu negócio, vai acabar com a sua renda, e que pode acabar com tudo que você construiu para a sua família e para os seus filhos. Então, eu acho que a gente tem que sim sensibilizar a importância do compliance e da prevenção de lavagem de dinheiro, ainda mais em estados que são regiões de fronteiras e que já sabe de riscos que acontecem naquela região, né? Então, como diz no mercado, é o red flag, né? A gente já tem que pensar nisso, principalmente nas principais cidades próximas às fronteiras, que já tem crimes muito fortes lá, né? Eu acho que essa é um pouco da minha mensagem final, e queria só dar um ponto para ele: conheça bem o seu funcionário. Isso também é de grande valia, porque às vezes você é um empresário honesto, mas o seu funcionário que você colocou ali, ele pode estar trabalhando com alguma outra empresa que aí não necessariamente é tão lícita assim, e aproveitando disso para bater as grandes metas e chegar no resultado. Acho que era um pouco disso. Queria mais uma vez agradecer a minha oportunidade de estar aqui falando com vocês, tanto com a Onasi, quanto com a Marcela, como com a Ana. Muitíssimo obrigado por todo esse tempo e conhecimento, que eu pude aprender também muito com vocês. Obrigado. Muito obrigada pela fala. Eu queria
Bom, elogiar a Karine, né? Porque além de ser uma amiga muito querida, eu tenho ela como um exemplo, aprendo muito com ela todos os dias. E abrir também para a Marcela, para o Onasi, caso eles queiram fazer uma fala final, uma conclusão, um fechamento em relação ao nosso painel. Nós não tivemos perguntas aqui no chat, pelo menos não apareceu nenhuma aqui para mim, que eu pudesse repassar para vocês. E, bom, gente, fiquem à vontade para deixar uma mensagem final nesse painel tão incrível e a respeito do compliance e da prevenção à lavagem de dinheiro. Bom, Ana, até porque eu já tenho iniciado as falas aí, eu vou aproveitar o momento também para agradecer aqui o convite, tá? Feito aí pela organização, a ECN, a ARC, aí na pessoa do Márcio Luiz, tá? Que me contactou. Tá? Agradecer a sua brilhante mediação, Ana, né? E as palavras aí da Marcela, que nos ajuda a compreender um pouco melhor a parte de compliance, né? Como eu costumo brincar, né? A investigação ela começa a atuar quando existe a ultrapassagem das linhas, né, de defesa, e principalmente quando existe ali as comunicações ou as denúncias feitas pelo canal de denúncias que faz cair justamente na área de compliance. Então, a gente termina auxiliando, assessorando e ajudando aí as áreas de compliance, as áreas de auditoria, as áreas de controle interno. E eu gostaria de dizer o seguinte, que como aqui foi falado, né, a lavagem de dinheiro não está distante das nossas atividades, né? Isso porque elas não atuam somente com atividades criminosas, elas simplesmente pegam muitas atividades que são lícitas, né, e utilizam essas atividades que são lícitas de forma com fraude, com dissimulação, para fazer a lavagem de dinheiro. Né? Ninguém comete um crime e remete esse dinheiro para o exterior, né, e não vai querer mais usufruir desses valores. Ele vai ter que trazer em algum momento, né, a gente costuma até brincar, né, que é igual o pica-pau, né? Tem um desenho do pica-pau que elucida isso muito bem, né? Que ele quer ter dinheiro para comprar carrões, mansões, iates e outros prazeres mais que a vida pode proporcionar. Então, o lavador de dinheiro é isso. Ele está sempre atrás de uma oportunidade para ele transformar um dinheiro que ele obteve de maneira ilícita em lícita. E muitas vezes ele se utiliza, sim, de atividades lícitas para o seu objetivo. Okay? Gostaria muito de agradecer a todos aí a oportunidade, o compartilhamento de experiências e de conhecimentos. Muito obrigado. Gostaria de agradecer também pela excelente oportunidade que me foi dada. Karine, você é uma incrível, quase fiquei emocionada aqui, quase chorei com a indicação do meu livro, você que é ótima, adoro lidar com pessoas tão compliant, porque quem faz compliance também tem que ser compliant, muitas vezes a gente esquece disso. O que a gente chama do comprometimento não só da alta administração, né, que é o tone of the talk, como também o walk the talk, né, você tem que conduzir de forma que você fala, né? Você não tem que só falar. E sim, perfeitas as colocações da lavagem de dinheiro, que cada vez mais está perto da gente. A lavagem de dinheiro não é só realizada por instituições financeiras, também o é, mas por todas as formas de atividades que a gente consiga ter vamos lá, um contrato de um advogado pode ser de R$1.000 ou pode ser de 5 milhões. Então, quando a gente tem, né, essa variável, quando não tem como produtificar de forma ótima, isso pode ser, sim, lavagem. E perfeita a colocação do Márcio ao dizer que a lavagem de dinheiro e outros crimes podem dificultar a continuidade de uma família, de uma empresa, porque é um castelo de cartas que ele é destruído e não tem mais, né? Uma vez que o copo caiu, não tem como a gente colar e ficar intacto. Então, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de compartilhar conhecimento, de aprender tanto, de trocar experiências com pessoas que eu admiro tanto. Muito obrigada mesmo. Agradeço, então, a presença do Dr. Onasi Farias, da doutora Marcela Bloch, Dr. Márcio Luz. Para mim, realmente foi uma honra enorme poder mediar esse painel com vocês. São verdadeiras referências nas suas áreas.
e toda vez que eu medio um evento desse, eu aprendo muito, eu fico ainda mais inspirada em lidar com compliance, com investigações internas. Então, muito obrigada pela oportunidade e pelas falas e ensinamentos de todos vocês. Para encerrar agora o nosso painel, o nosso congresso, eu devolvo a palavra aos nossos organizadores, a Karine, ao Lucas, ao Márcio. Muito obrigada pela oportunidade, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado, agradecemos a participação dos palestrantes, da mediadora e ao público. Pedimos que... Na verdade, houve um erro. Agora eu quero passar a palavra para a doutora Karine, para ela fazer os últimos agradecimentos. Doutora Karine, a palavra é com você. Obrigada, Lucas. Obrigada a todas e todos. Estamos finalizando, então, o nosso congresso. O nosso congresso Across Regional Mato Grosso do Sul. Estou muito feliz com o resultado do nosso evento. Quero parabenizar e agradecer a parceria sempre preciosa do Instituto ARC, que há alguns anos atrás viu em mim a possibilidade de ser uma embaixadora do Instituto ARC aqui no Centro-Oeste, e me deu essa incumbência, então, de poder levar a todas e todos conteúdo de qualidade através dos eventos, dos congressos do Instituto ARC. Agradecer à Escola de Negócios ESSENI e a ambas instituições. Eu quero agradecer na pessoa do Dr. Giovanni Saavedra e na pessoa do Márcio Luz, que está aqui conosco. Agradecer a todos os painelistas, todos os mediadores. Foi encantador passar essa tarde com vocês. Em nome do escritório Jacó Coelho Advogados, eu quero finalizar, então, a nossa parte nesse evento, dizendo que nós estamos muito felizes e muito agradecidos com a realização de mais um congresso aqui no Centro-Oeste. Um abraço a todas e todos. Vou passar a palavra ao Márcio para fazer os agradecimentos finais, e um grande abraço a todas e todos e bom descanso. Muito obrigado mais uma vez também a plateia que está aqui com a gente, toda a organização, em especial ao Lucas, a Karine e o Felipe, que estão aqui na produção, e é o suor, a gente olha aqui, né, vê chegando ao final, fala, caramba, daquele trabalho, e é um prazer enorme de ver isso tudo colocado no ar e a gente conseguir fazer essa entrega. Então, muito obrigado. Obrigado a todos os painelistas, principalmente que estavam aqui comigo, por estar nesse painel. Desculpa, Karine, ter avançado mais de 1 hora de painel, né? Eu estou com essa mania, né? Aproveito que adiantou e vou até um pouquinho mais, né? Mas muito obrigado à parceria de todos. Também gosto de enfatizar tanto a parte do Jacó Coelho, que está nos apoiando em diversas regiões do Centro-Oeste, nos eventos, e também todos os nossos patrocinadores que estão aqui, citados no nosso painel, e também os apoiadores que também divulgam nas redes com vocês. Eu deixei uma mensagem no chat, dando o nosso site, que é o canal Compliance, ccompliance.com.br. Lá vai ter o nosso cronograma de eventos para esse ano, vai ter artigos, tem vídeo, então lá é o nosso portal, fica muito mais fácil se você quiser acompanhar. A gente tem na próxima semana, na próxima quinta-feira, 17, vai ter o seminário internacional de proteção de dados, privacidade entre Brasil e Portugal, grandes nomes, todos os painéis terão brasileiros e portugueses falando muito sobre LGPD e GDPR, quer dizer, GDPR. Então, acho que para quem ainda não se inscreveu, participe semana que vem, vai ser o dia inteiro também de eventos, e a gente vai voltar com os nossos Compliance Across regionais em agosto. Se não falar a minha memória, dia 6 de agosto a gente volta com o nosso evento lá no DF, né, Karine? Vamos estar juntos novamente, Lucas. Dia 5. Dia 5. Então, dia 5 de agosto a gente vai voltar com os regionais e vai ter toda uma sequência. Lembrando que, na média, a gente, a partir de agosto, retoma de agosto a novembro, vão ser 2 eventos sempre, todos os meses. Então, acho que isso aí tem bastante conteúdo, sempre gratuito para vocês. Obrigado a todos, um abraço, uma boa noite. Passo a palavra para o Lucas para dar as últimas palavras dele e assim agradeço a todos vocês. Um abraço. Obrigado, Márcio. Então, as últimas palavras, querendo agradecer aí todos os painelistas, né, todos os palestrantes, mediadores e principalmente ao público que nos assistiu. E queremos agradecer de uma forma especial, novamente, todos os nossos patrocinadores, tá bom? O Saavedra Advogados, LexNex, Next Solution, Advice Tech,
a C3W, a OneTrust, a SAS, a Zabit PLD, a GT, a São Paulo Surgical, a Porto Surgical, Ouvidor Digital. Também gostaríamos de agradecer novamente aos nossos apoiadores, a ABRAD, a ABRAC, a ACRJ, Associação Comercial do Rio de Janeiro, a Compliance Nordeste, CWC, Compliance Women Committee, a FDV, Faculdade de Direito de Vitória, a Global Ethics, o Grupo Integridade e Privacidade na Saúde, IPS, o Instituto Ética Saúde, o MILA, Movimento por la Integridade em Latino-Americana, o Minuto Compliance, o Observatório Social do Brasil, OSB, e Potencial Compliance e o Edu Compliance. Então é isso, queremos agradecer a todos, uma boa noite e fiquem com Deus.